Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes, e em casa de cada um o seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Verso 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemarás diante de ti. Verso 12, nós encerramos aqui. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra eles não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Me empreste aqui alguns minutos da sua atenção. Vou ser bem breve, mas vou ser bem fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, para mim poder estar falando com a sua noiva aqui nessa manhã. Fica quietinha aí, hein, Jaiminho? Ele ouve a voz, ele aparece. Meus irmãos, o texto que ora nós lemos aqui, ele é um texto bastante conhecido. Talvez de repente você já ouviu diversas mensagens, já quando a Silvana está aqui, pregadora também da palavra, talvez de repente ela já liberou uma palavra sobre a sua vida dentro desse texto. Mas eu gostaria aqui de falar algo que o Senhor compartilhou comigo aqui durante alguns dias. E observe, existem muitas pessoas, e nós, seres humanos, nós temos essa tendência de estar buscando sempre a felicidade para nossas vidas. Às vezes no trabalho, ministerialmente, seja em qualquer área da nossa vida, nós buscamos talvez ser bem-sucedido, e muitas das vezes também assim, a felicidade seja para a nossa casa, desejamos a felicidade do nosso filho, da nossa esposa, de um ente querido. Nós somos assim, um ser humano, ele vive em busca dessa felicidade. É talvez um dos bens maiores que nós temos em nossa vida, ser feliz, buscar a felicidade. E é interessante que nessa busca pela felicidade, às vezes tem muita gente se perdendo. Às vezes existem pessoas que, em busca da felicidade, acabam vendendo algumas coisas, entregando, falando, fazendo o que não deveria fazer, somente em busca dessa felicidade terrena. Perceba comigo que às vezes em busca da felicidade, tem gente que está até, diga-se de passagem, tem gente que rouba. Sim ou não? Preciso, tenho uma necessidade, e eu queria comprar. E às vezes quando eu falo de necessidade, não é algo, como as vítimas, né, da sociedade, não falei o nome de ninguém, mas as vítimas da sociedade, não é em busca do que comer. Às vezes por um momento, não, roubei esse celular, vendi porque eu estava querendo de repente tomar uma cerveja, curtir um baile, alguma coisa do tipo, e comprar uma roupa. Isso não é uma necessidade essencial para a nossa vida. Existem pessoas se perdendo
em busca da felicidade, como eu disse aqui antes, fazendo coisas que não deveriam. Tem gente que para ser feliz precisa de provar para alguém que ela tem alguma coisa, ou que ela pode conquistar alguma coisa. Pastor Jaime, você está falando bastante. Nós lemos o texto de Jó, e eu conheço bem a história, você está começando a falar sobre felicidade. Eu estou falando isso para você porque a felicidade da nossa vida, ela não deve ser baseada naquilo que nós temos, mas sim naquilo que nós somos. Em Deus, para a nossa família, para a nossa casa. Essa é a real felicidade que nós devemos buscar. Ser feliz, ser realizados em Deus e não em coisas terrenas. Perceba, nós acabamos de ler um texto aqui agora. E o texto vai nos contar a história de alguém que tem alguma coisa, Diaconisa Silvana. Porque Jó tem. Mas se você for lendo mais um pouco aqui dentro do livro de Jó, no capítulo 29, vai dizer que Jó, quando ele chegava nas praças, os jovens se calavam para ouvir e os idosos ficavam de pé, porque ele era alguém respeitado, um dos maiores do Oriente. Então, Jó é feliz porque tem riquezas? Sim, mas Jó, ele também é feliz porque ele é. E perceba que Satanás, quando vai na presença de Deus para poder falar sobre Jó, ele usa desses artifícios que nós começamos a falar aqui nessa manhã. Ele não vai dizer, Senhor, faz uma pergunta para ele. Viste o meu servo Jó? Ele não vai dizer assim, aquele que tem gado, aquele que tem ovelha, aquele que tem camelo, não. O Senhor Deus vai dizer assim, viste o meu servo Jó? Aquele que é um servo fiel, temente, justo. Perceba que Satanás, ele responde de uma forma diferente. Sim, mas também tu cercaste eles de bem? Não foi essa a pergunta que o Senhor fez para ele. O Senhor perguntou para ele, tu tem visto o meu servo Jó? Servo temente, justo e fiel? E Satanás responde, sim, também tu cercaste eles de bem? Observe, Satanás tenta de alguma forma aqui dizer para Deus o seguinte, eu vi, porém eu percebi que o Senhor tem dado muitas coisas para ele. E também assim é fácil dele se manter fiel. O interessante aqui nesse texto aqui, observe comigo. A terra, muitas das vezes, ela nos reconhece de uma forma, pela forma que nós somos felizes, pelo aquilo que nós temos. Mas o céu, ele conhece o teu interior e ele sabe quem você é. Na terra, de repente, os seus vizinhos podem dizer algo a teu respeito, mas Jesus, ele conhece quem você é no seu íntimo e no seu interior. Fique tranquilo, deixa o inimigo falar, deixa o diabo blasfemar contra teu respeito. Deus conhece quem você é. A felicidade nossa não deve ser simplesmente nessas coisas, na busca terrena. Deus conhece teu coração. Satanás se apresenta para ele e diz para ele assim, também o Senhor cercaste ele de bem? O Senhor Deus, conhecendo o coração dele, diz, tudo bem. Pode tocar em tudo que ele tem. Pode tocar em seus bens. Pode tocar em seus filhos. Porém na sua alma não toque. Satanás se ausenta da presença de Deus. E ele vai até Jó. Lemos aqui no texto, os filhos de Jó, eles faziam muitas das festas. Jó tinha muitos camelos, ovelhas. E Satanás começa a ceifar algumas coisas. Boi, camelo, o texto continua a se discorrer. E ele vem aqui, e eis que deram sobre eles. Verso 14. Me acompanhe na sua Bíblia, em nome de Jesus. Versículo 14. Vamos pegar do 13, é melhor do 13. Versículo 1, versículo 13. E eis que um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, verso 14, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram,
e os moços feriram a fio de espada, e eu só te escapei para trazer-te a nova. Versículo 16, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. E disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para lhe trazer-te a nova. E este ainda estando falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre eles os camelos e os tomaram. E os moços feriram a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho junto ao irmão primogênito, eis que veio um grande vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Então só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. E o que ele fez? Blasfemou diante de Deus, foi isso? O que Jó fez? E perceba comigo, é muito diferente você cercar alguém de bens e dar bens para alguém e cercar os bens que deu. Satanás responde assim para Deus, também tu o cercaste de bem? Jó sim era muito abençoado, tinha muitas riquezas, nós lemos aqui no texto. Sendo que Satanás não entende aqui o que Deus tinha feito na vida de Jó, porque conhecia o seu coração. Observe comigo, muitas das vezes você pode se encontrar numa situação como essa e você às vezes não entende o livramento que Deus está te dando. Você já percebeu? Talvez de repente se eu pedir para algumas pessoas aqui levantar a mão e falar assim, você tem algum ente querido que você clama por Deus? Você já orou? Passou mais de um tempo orando? E você não vê resultado, você está orando, você está clamando, você vem na manhã com Deus, você faz campanha no culto do sobrenatural, no culto da vitória, vem no culto de domingo, e você não está vendo o resultado, mas você percebe que ele continua lá na mesma posição. Deus livra, ele sai de madrugada, às vezes chega, te conta até o testemunho, teve um tiroteio, aconteceu isso e aquilo, mas nenhuma bala acertou nele. Não é assim que acontece, você fala, mas Jesus, tu já deu livramento, por que tu não salva esse servo? Satanás diz assim para Deus, também tu cercaste eles de bem? E eu te digo, é diferente quando Deus cerca alguém de bens e dá bens para alguém e cerca os bens que deu. Satanás vira para Deus e fala assim, Deus pergunta para Satanás, Deus pergunta para Satanás assim, ó, de onde vens? Satanás responde, de passear pela terra e de rodear por ela. Em algumas versões, de repente, você vai encontrar daqui, dali, de um lado e do outro. E Deus pergunta para ele, tem visto o meu servo Jó? Aí ele falou assim, eu vi. E ele responde, também tu cercaste ele de bem? Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Satanás responde, de rodear a terra e de passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Vê, eu vi. Mas tu cercou ele de bens? Existe uma diferença grande, eu estou repetindo aqui e sendo redundante, para que você consiga pegar essa palavra e sair daqui abençoado, nessa manhã. É diferente Deus dar bens para alguém, cercar alguém de bens, e dar bens para alguém e cercar os bens que deu. Satanás não entendeu. Deus não somente abençoou ali a vida de Jó, mas ele entregou bens para Jó e protegeu e cercou aqueles bens que ele deu. Então deixa eu te dizer, tu sabe quando teu filho sai de casa, quando teu marido sai de casa, acontece de tudo na rua, bala perdida, tem tiroteio, tem briga, mas Deus continua guardando e livrando, é porque aquilo que Deus te deu, Deus protegeu e guardou. E deixa eu te falar, o diabo não toca. Deus te deu os bens e cercou os bens que Ele te deu. Tua casa está guardada, teu filho está guardado, teu esposo está guardado, a tua casa está guardada. Deus te deu os bens e cercou os bens que Ele deu. Está guardado e está protegido em nome de Jesus. O diabo não toca. Já
Diaconisa Silvana, eu fico imaginando o diabo chegando, andando daqui, dali, de um lado do outro, ele chegando no meio dessa cerca, e ele olhando, deixa eu ver, deixa eu tentar atacar a vida dele, deixa eu tentar atacar a vida dela. Eu não consigo entrar por aqui, então deixa eu correr do outro lado, eu vou tentar pegar por ali, eu não estou conseguindo alcançar. Satanás está lendo ali nas entrelinhas: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está guardado, está protegido. Deus te deu os bens e guardou os bens que Ele deu. Deus te guarda, Deus te protege. É Ele que livra a tua casa do embaraço do diabo. Você está protegido, meu irmão. Está com medo de quê? Vai dormir tranquilo. Deus continua protegendo os seus. Está guardado e está protegido em nome de Jesus. Você pode glorificar ao santo nome do Senhor nessa manhã? O diabo não toca. Ele não pode tocar. Se nós continuarmos a discorrer ali o livro de Jó, mais à frente você vai perceber, enquanto Jó orava pelos seus inimigos, Deus deu um tanto e o dobro. Tinha muito, você imagina. Você está achando que Deus esqueceu daquilo que Ele te prometeu? As adversidades, eu sei que quando a gente recebe uma palavra, às vezes o cenário não condiz com aquilo que Deus prometeu. Deus fala para você assim, ó: vou te levar dentro de um avião. Tu olha para tua conta bancária, não dá para pagar nem o Uber. Mas se não fosse assim, seja sincero, seria milagre? Seria com a tua força, com a tua condição. E Deus cisma de acontecer, de prometer nessas horas. Rapaz, mas não tem nenhum do Pix. Para fazer Pix só se eu agendar. Quando entrar, vai. Aí Deus vira e fala assim: ó, vou te levantar, vou te fazer um empresário, vou te dar negócios na tua mão. Pode levantar tua mão, pode levantar tua mão para receber. Vou colocar coisas grandes na tua mão. Eu tenho um negócio contigo. Continua fiel. Pode alguém falar que não vai dar em nada, que não vai conseguir, mas eu estou te dizendo aqui nessa manhã: vou eu colocar coisas grandes na tua mão. Vou eu colocar. Tem gente que recebe promessa, está achando que tem data de validade. Eu não canso de falar isso aqui. Está achando que porque Deus prometeu tem 1 ano, 2 anos, já passou da validade. Está de pé aquilo que Deus te prometeu. Está de pé aquilo que Deus falou referente à tua casa. Está de pé aquilo que Deus falou referente ao teu ministério. Está de pé aquilo que Deus falou referente à tua família. Fique tranquilo, na hora certa vai acontecer. Satanás, ele toca na vida de Jó, nos seus bens, não pode tocar na alma. Perceba comigo. Já vou terminar, calma. Quando a Silvana está me olhando, eles já me atravessaram. Estou preocupado aqui. Satanás toca nos bens de Jó. Jó perde os bois, mas os bois não são mais valiosos do que a jumenta. E as jumentas não são mais valiosas do que os camelos. Apesar dos camelos naquela época, eles seriam um dos animais mais caros, mas pelas quantidades, né? Então Satanás vai e ataca também as suas ovelhas. Por último, Satanás vai e toca nos filhos. Perceba comigo aqui que Satanás, ele está escalando. Ele está vindo atacando. Não, vou atacar esse bem material, que é o de menos valor, de acordo com Silvana. Depois eu vou num pouquinho mais valioso. Satanás está fazendo Jó sentir a cada golpe que ele está dando. Não sei se esse batera está ligado. Vem comigo, batera, me ajuda. Isso, fica comigo. Dorme não. Então Satanás está golpeando. Se você observar na sua Bíblia, eu não sei se de repente tem alguém aqui que tem essa tradução, mas toda vez que você encontrar praga na Bíblia, ou algum tipo de ataque, está ligado a golpe. Então Satanás está golpeando, Diaconisa Silvana, no boi, na jumenta, no camelo, nas ovelhas, até chegar nos filhos. Seja bem sincero, se Satanás toca primeiro nos filhos, pouco importa aquilo que ele perdeu. Então Satanás está vindo escalando para que Jó sinta cada golpe e que ele venha desfalecer. Sendo que, deixa eu te ser bem sincero, irmã Jacineide, Jó está igual você.
igual outros irmãos aqui que vêm para consagração. Só Deus sabe como que nós estamos, pelo que a gente vem clamando, pelo que a gente vem orando. E Satanás está golpeando. Satanás vai e acerta o boi. Jó sente aquele golpe. Aí Satanás vai e acerta também com os camelos. Jó sente mais um pouco o golpe. Sua riqueza está se esvaiando. Aquilo que as pessoas o consideravam pelo que ele tinha, já estava chegando ao fim. E Satanás vai e ataca mais uma vez. Acerta os bois. Daqui a pouco Satanás vai e chega nas ovelhas. Quando chega nas ovelhas, Diaconisa Silvana, eu fico imaginando como é que Jó estava. Eu perdi tudo, eu fui golpeado, eu fui atingido, eu estou sangrando, ferido. Mas sendo que chegou uma hora, Diaconisa Silvana, que foi dando 9 horas da manhã, Satanás de repente pensou assim: eu vou matar ela antes desse horário, porque ela não vai conseguir se levantar para ir para a consagração. Eu vou pegar ela de noite, ela dormindo. Eu já fiz ela tomar remédio, ela não vai conseguir se levantar. E Satanás está golpeando Jó. Jó sentindo os golpes. Eu fico imaginando, seja bem sincero, nós somos seres humanos. Eu sinto também quando alguma coisa acontece comigo, ou quando alguém da minha família. Satanás golpeia, acerta os camelos, acerta os bois, acerta as ovelhas. E quando Jó já está afligido, sentindo daquela doença, a Bíblia vai nos dizer e vai nos trazer esse dado. Diz que Jó está caído, sangrando, ferido pelas suas perdas. Porém, chega um momento que a Bíblia vai me dizer o seguinte: e Jó se levantou. Ele se levantou. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer nessa manhã. Satanás está golpeando, você está ficando ferido, atingido, pode até ter caído de joelho, mas é nessa posição que você se torna mais forte. De joelho você é mais forte. De joelho Satanás não consegue te derrotar. De joelho você é mais forte. Satanás pensou ter vencido, derrubado, atacado, destruído. Porém, quando já chega nessa posição, é quando ele se fortalece. Vou rasgar as minhas vestes, nu saiu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Não importa o que o inimigo possa me fazer. A palavra de Deus nos diz isso em Deus. Nós somos muito mais do que vencedores. Mas não precisamos dessa felicidade a qual o mundo imagina que nós queremos ter. Talvez de dinheiro, de negócio, de carro ou fama. Nós precisamos somente de uma coisa: é da presença de Deus na nossa vida. É disso que você precisa nessa manhã. Da presença de Deus na sua vida, da presença de Deus na sua casa, da presença de Deus na sua família. É isso que você precisa. Falei no início, caminho para o final aqui dizendo a mesma coisa. Tem gente se perdendo, buscando uma felicidade terrena. É tudo passageiro. Vai passar. Vai passar. Mas em Deus nós temos algo eterno, permanente, sólido. Então deixa eu te falar, com todo o carinho do mundo, se você tiver que correr atrás de buscar alguma coisa aqui nessa terra, busque em Deus. Muito obrigado. Busque em Deus. Somente Ele tem aquilo que você necessita. Talvez tudo que você procura, você pode perder um pouco mais de tempo para achar, você vai ter que empenhar mais esforço. Mas o que você necessita, Deus não vai te deixar faltar. Não vai deixar faltar. Com muito carinho, Diaconisa Silvana, você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Se for para Jesus, isso. Deixa eu te falar. Muitas pessoas, em busca dessa felicidade, em busca dessa aprovação, eu repito aqui, tem se perdido e dado muitas voltas em seu caminho. Já era para ter conquistado há muito tempo. Já era para ter vencido há muito tempo. Diga e repito: se não for em Deus, se não for em Deus, pode ter certeza, você vai andar muito mais. Você vai se cansar muito mais. Talvez o seu projeto ele era perfeito. Você anotou, escreveu, calculou tudo. Pensou desde novo. Mas não deu certo. É porque muito talvez, ou provavelmente,
Deus não estava nesse negócio. Não era isso que Deus tinha para você como um destino. Pastor Jaime, mas eu estava com o valor correto. Tinha algumas coisas que já iam vir até de graça, tinha gente me apoiando. E Jesus estava onde? Mas deixa eu te falar, você não é um projeto falho.